Damos as boas-vindas a todos nesta sessão especial em comemoração aos 50 anos da Pax Domini, proposta pelos vereadores Anselmo Pereira, Lucas Quitão e Zander. Para presidir a mesa desta sessão especial, convidamos o vereador Zander. Para compor a mesa, convidamos o vereador Anselmo Pereira. Segundo, matriarca da família, senhora Clélia Aires Borges, representando os acionistas da empresa. O diretor comercial, senhor Omar Aires Borges Laiunta. Diretor de inovação, senhor Felipe Padovan Bontempo. Diretor de operações funerárias, senhor Mário Henrique Borges Laiunta. Com a palavra o presidente para declaração de abertura desta solenidade. Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaramos aberta a presente sessão especial em comemoração aos 50 anos da Pax Domini, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à sociedade do nosso município. Convidamos a todos aqueles que puderem, em posição de respeito e de pé, ouvir o hino nacional brasileiro.
Em tempo, nós convidamos o vereador Lucas Quitão, também autor da proposta de realização desta solenidade, para compor a mesa. Nesse instante, teremos a apresentação de um vídeo institucional da Pax Domini. Meu nome é Flamarion Laiunta, eu nasci em Goiânia. O meu pai veio para cá em busca de melhora na vida, né? E ele veio para Goiânia e aqui ele montou a tinturaria dele. Meu pai, como todo europeu, tem uma cultura muito voltada para o trabalho e a educação. Então, na minha casa, havia uma norma. Todo mundo estuda e todo mundo trabalha. Quando eu tinha 10 anos de idade, e meu irmão imediatamente mais velho, que é 3 anos mais velho, tinha de 13 para 14, meu pai montou, bem próximo da nossa casa, uma frutaria para que nós tomássemos conta. Meu pai mandou fazer um carrinho que a gente empurrava com a mão, ia lá no mercado central, comprávamos as frutas, verduras, os legumes e trazíamos para a frutaria que era ao lado. Eu estudava de manhã e meu irmão à tarde. Então, de manhã ficava um, à tarde ficava outro na frutaria. Esse foi o meu primeiro trabalho. Isso deve ter durado uns 2 anos assim. Encerrada a atividade da frutaria, foi até os 18, 19 anos trabalhando, comprando e vendendo pneus velhos. Era um trabalho que eu conciliava com os estudos. O mercado de pneu velho não estava lá muito bom e os meus vizinhos, que eram amigos de infância, eram donos da Pax Domini. Essa empresa tinha sido fundada por uma pessoa que veio do sul do Brasil, que se chamava Humberto, e esse Humberto chega aqui sem dinheiro para absolutamente nada e se encostou lá na funerária, mas ele era uma pessoa muito inteligente. Ele chega no dono da funerária, que é o vizinho do meu pai, e expõe a ideia. Fala, olha, é uma ideia nova, lá no sul do Brasil já estão colocando em prática, é a venda do enterro à prestação. É um plano que cobre toda a família, as pessoas pagam uma pequena quantidade por mês. Aí o dono da funerária achou que a ideia era interessante e resolveu apoiar a ideia dele. E é assim que ele monta a Pax Domini. Então, a empresa nasce desse modo, numa sociedade desse senhor Humberto, com o dono da funerária. A empresa se torna um sucesso muito rapidamente, em poucos anos. Estando pronta a empresa, houve um desentendimento entre o dono da funerária e o fundador. E nesse desentendimento, o Humberto resolve vender a parte dele para o dono da funerária, que era o vizinho do meu pai novamente. Como o dono da funerária compra a parte dele, chama os 2 filhos, que são meus amigos de infância, e entrega o negócio para os meninos administrarem. Só que os meninos não tinham experiência alguma, não tinham a mesma experiência de vida que eu. Enquanto eu, desde os 10 anos de idade, já trabalhava, eles nunca tinham trabalhado. Era uma realidade muito diferente. E é nessa hora, então, que eles me chamam para trabalhar com eles aqui, na Pax Domini. Eu venho como gerente em 1975. Eu tinha 19 anos. E assim eu permaneci por mais 1 ano nessa condição de gerente, quando o dono do negócio, que é o pai dos meninos, decide se desfazer do negócio. Acha que não está indo bem. Quando ele resolve se desfazer, eu entro em desespero, porque eu via o potencial do negócio. Eu conversei com os meninos, falei, olha, deixa eu conversar com seu pai. E eu queria uma oportunidade. Ele falou, olha, Flamarion, eu preciso de dinheiro, eu quero vender, arranje um sócio. E assim eu fiz.
Eu consegui um sócio capitalista, que já é falecido. Os meninos saíram, foram cuidar de outros negócios do pai. E de lá para cá eu não saí mais, fiquei. E aí eu me tornei sócio do meu irmão durante 20 anos. Rompemos. E aí meu outro irmão entrou em 1997. Eu destaco o trabalho da Pax Domini, primeiramente pelo aspecto social. É quase meio século de experiência aqui dentro, lidando com pessoas na grande maioria da nossa clientela. Hoje nós temos em nossa carteira de clientes pessoas de alto poder aquisitivo, mas a grande maioria sempre foi pessoas de baixa renda. Então essas pessoas, com certeza, se não tivessem o nosso plano funerário, elas não teriam a mínima condição de realizar um sepultamento digno para um ente querido quando esse ente querido falece. Eu vejo que a Pax Domini vende muito mais do que serviço funerário. Ela vende, na verdade, dignidade. Dignidade às famílias enlutadas. Porque nós prestamos um serviço humano e de qualidade para quem perde um ente querido. O mais importante na vida é a maneira como se vive essa vida. E viver essa vida de um modo que, ao se aproximar da morte, a gente esteja absolutamente tranquilo, sabendo que cometeu erros, sim, mas que, acima de tudo, teve a preocupação a cada dia de procurar acertar sempre. O importante no final da jornada é ter a certeza de que fez o melhor que poderia ter feito. Bom, e nesse momento nós anunciamos o pronunciamento do vereador Anselmo Pereira, que falará em nome, além dele mesmo, o vereador Anselmo Pereira, em nome dos vereadores propositores dessa sessão, que é o vereador Lucas Quitão e eu, o vereador Zander. Novamente, em nome da mesa, quero dar boa noite, as boas-vindas a todos os senhores e senhoras que constituem a família da Pax Domini, em especial aos seus diretores que conseguiram, ao longo do tempo, manter uma empresa cinquentenária diante de tantas crises que passaram este país. Não é fácil. Então, meus cumprimentos a esses dois vereadores brilhantes, dos quais eu tenho o prazer de dividir essa sessão, presidindo a sessão amigo Zander Fábio e também Lucas Quitão. Para nós é uma honra muito grande. Eu estava no congresso fora, fui de manhã e fiz questão absoluta de estar aqui, para que realmente essa sessão tenha o brilho e a importância do que é a história da Pax Domini para a sociedade goiana, principalmente. Meus cumprimentos à senhora Clélia Aires Borges, e é muito bom saber que tem sempre uma mulher parceira em todos os sentidos, inclusive nos negócios. As mulheres têm uma sensibilidade altamente apropriada, mas também nos negócios tem a mesma. E isso fortalece as decisões, provavelmente, que essa empresa tomou durante o seu longo tempo. Cumprimentar o diretor de inovação, Felipe Padovan Bom Tempo, uma honra muito grande tê-los aqui. Fazer um cumprimento ao diretor de operações funerárias, Mário Henrique Borges Laiunta, e também, em particular, o nosso amigo Omar Laiunta. Eu não dou conta nem de pronunciar os dois outros nomes, é sempre este nome. Cumprimentar todos os senhores e senhoras aqui presentes, autoridades, e principalmente aqueles que, ao longo do tempo,
tem contribuído para o crescimento e desenvolvimento da empresa Pax Domini. Antes de iniciar o discurso, eu sou obrigado a dar um testemunho. A época em que as empresas funerárias em Goiânia não tinham certidão de credibilidade ainda, e a época em que todo o sistema funerário no Brasil era um caos, instalou-se nessa casa uma comissão de inquérito sobre as funerárias. E acreditem, foi duro, foi difícil, fez-se leis e se depurou o mercado. E entre as empresas que foi realmente reconhecida como empresas corretas e que realmente exerciam não só a função do desiderato de enterrar, mas também socialmente correta, eu que fui o presidente, o relator dessa comissão, sou obrigado a dizer claramente aos senhores, a Pax Domini foi as primeiras empresas a ser reconhecida pelo sistema que foi implantado e levou à certidão de credibilidade da comissão de inquérito. Porquanto essa casa, depois de mais ou menos quase 15, 18 anos, depois do advento da comissão de inquérito, tem a honra de dizer que a Pax Domini realmente foi reconhecida como uma empresa merecedora de estar no mercado. Senhoras e senhores, sentimos muito honrado, eu e o vereador Zander e Lucas Quitão, no dia de hoje, em comemorarmos os 50 anos da Pax Domini, nessa sessão muito especial, aprovada nesta casa por unanimidade por todos os vereadores. Realmente é um momento singular, como já tinha dito, histórico e de muita alegria para todos nós que somos contemporâneos de uma empresa com a responsabilidade social que tem a Pax Domini. E aqui eu faço um parêntese e perguntei ao Omar Laiunta se esse vídeo foi feito agora, recente. Ele disse que sim. Então eu acho que, além do aspecto social, funerário, estou preocupado, há o problema de alta conservação, porque o Flammarion está muito bem conservado. Então parece-me que lá também vende-se formol para as pessoas serem bem conservadas. Mande um abraço dos vereadores para o Flammarion, que ele é realmente o merecedor. No ano de 1969, há exatos 50 anos, no dia 26 de outubro, nasceu o ideal de humanização dos processos funerários no estado de Goiás. Graças ao trabalho árduo de seus fundadores, o senhor Humberto Centurion de Oliveira e o senhor Valdir Roma, naquela época chamado de Comendador Roma, iniciaram suas atividades na P16, no setor dos funcionários desta capital. Para darmos valor ao que temos hoje em referência aos serviços funerários, lembraremos um pouco da história. Como é sabido, no Brasil, império sob domínio dos portugueses, a competência de cuidar das almas, até então chamada de almas naquela época, que a Igreja Católica não absorvia muito bem a questão do espírito, e de todos os procedimentos para tal, era sempre da Igreja Católica. Em 1749, o Marquês de Pombal passou a competência do serviço funerário para o Estado. Entretanto, até que se adequasse os tais serviços, a Igreja Católica continuou e particulares começaram a prestar auxílios funerários também, disputando com o sistema da Igreja Católica. Sem muito controle, como ainda temos em algumas capitais, e aqui eu abro um parêntese, querem conhecer um péssimo serviço funerário, vão a Brasília. A capital federal é hoje um dos piores exemplos do serviço funeral. Muitas empresas se formaram para prestar o serviço essencial para a vida e para a morte, mas poucas deram conta de continuar, como continuou a Pax Domini hoje com 50 anos. Com a Constituição de 1988, indica que os municípios deverão regulamentar a exploração dos serviços funerários. Em Goiânia,
Desde então, a Pax Domini assumiu o papel de protagonista de todo o processo de organização do segmento, essencial ao bem-estar da população, criando, juntamente aos seus pares de mercado, a EFEGO, Associação das Empresas Funerárias do Estado de Goiás. Apesar de não concluído todo esse processo, Goiânia ainda é, sem dúvida nenhuma, como disse no começo, e atesto isso, é um exemplo de mercado regulamentado por autorizações para 15 empresas funerárias, sob a égide da Lei 8.908, de 3 de maio de 2010, da qual eu tive a honra de ser o autor desta lei. Com a Pax Domini, o ramo funerário ficou conhecido nacionalmente como Sistema Pax, inclusive a criação do plano funerário, como bem disse o amigo Flamarion. Este assunto da Pax e da assistência social realmente foi criada, como bem disse Flamarion. Essa foi uma ideia brilhante da Pax Domini, e que outras copiaram e que está dando certo. Em 1997, iniciou-se um novo tempo para essa empresa, que conta com milhares de clientes, graças ao novo quadro societário. Desde então, os clientes dos planos funerários da Pax Domini tornaram-se participantes do plano de proteção familiar. Essa é uma outra grande novidade que a Pax Domini criou e exportou para as outras que estão no mercado, não só em Goiânia, em Goiás, mas também para o Brasil. Trata-se da adequação da empresa às demandas do novo mercado globalizado, das necessidades do século XXI e do constante compromisso de inovar para melhor atender nas atividades comerciais. A Pax Domini incorpora de fato e de direito o conceito de humanização do atendimento às famílias enlutadas, além de fomentar a responsabilidade social por meio da ampliação de benefícios, incluindo a oferta gratuita de assistência médica e serviços diferenciados, incluindo os serviços odontológicos aos seus associados. A empresa hoje, e aí eu faço uma questão absoluta, salientar, gerida pela família Laiunta desde a década de 1970, atualmente, além de Goiânia, a Pax Domini tem filial em Aparecida e Anápolis, e mantém parcerias com a Clínica Oeste para os serviços de tratamento e conservação de corpos para velórios e viagens. Com o núcleo de bem-estar, empresa de apoio administrativo para profissionais médicos e consequente agendamento de consultas e tratamentos médicos para seus clientes, e também o Sindicato das Empresas Funerárias e Cemitérios e Crematórios de Goiânia, da região metropolitana, foi também um incentivo feito e fundado pela Pax Domini. E a Vita Odontológica, voltada ao agendamento e tratamento odontológico para clientes da Pax Domini, hoje é, sem dúvida nenhuma, uma realidade à parte na prestação de serviço. Assim, alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas para um Mundo Melhor, a Pax Domini criou, em 2018, as campanhas Lembranças de Afeto, Memórias Vivas e Sementes da Vida e Sementes da Fé, em que se desempenhou seu papel essencial da responsabilidade social, distribuindo também nos dias de finado e na Romaria do Divino Pai Eterno, mais de 6.000 sementes para o reflorestamento do Cerrado, e aqui dizer que só no ano de 2018 esse valor ultrapassou a casa dos 6.000. O Viva Pax Domini, informativo impresso criado em 2012, a rede social na internet e o departamento de relacionamento com o cliente são os principais canais para a execução dessa tarefa e também para a melhor aproximação dos serviços funerários e sociais da Pax Domini com seus clientes.
Então, senhoras e senhores, nesta noite, todos nós sabemos que tem a hora de chegar à vida e tem a hora de partir. E Flammarion foi muito inteligente. O importante é saber viver e estar preparado para a hora da partida e não ser pego de surpresa. Por isso é que existe o sistema funerário. A hora de partir desta viagem, que será um recomeço fora da vida terrena. Preparamos a chegada e, naturalmente, esquecemos, às vezes, da hora da partida. Para alguns, é hoje ainda um tabu falar na irmã morte. Tem irmã vida e tem irmã morte. É um fato natural do ser humano. Por isso, precisamos sempre de ajuda para essa preparação, como bem faz os serviços póstumos da Pax Domini. Daí, sob o comando do empreendedor e da família Laiunta, com princípios éticos inabaláveis de segurança, eficácia e humanização dos processos funerários, a Pax Domini mantém-se na liderança com inovação e estratégia de crescimento, sempre com o objetivo maior, de atender as famílias em vida e a dignidade do que partiram e partem e dos que já completaram essa grande viagem que é a passagem por esse planeta. Quero aqui em meu nome, em nome do vereador Lucas Quitão e do ilustre vereador Zander Fábio, dizer que nós temos a honra muito grande de estarmos colocando na galeria das coisas sérias deste parlamento o nome da Pax Domini, que todos vocês ajudam e ajudaram a fomentar uma empresa que está ao lado daqueles na hora do infortúnio, com ética, com compromisso, mas, acima de tudo, com a cidadania que essa cidade merece. Salve a Pax Domini. Parabéns, vereador Anselmo. Nesse momento, nós vamos convidar o diretor comercial, o senhor Omar Aires Borges Laiunta, para falar em nome de todos os homenageados. Senhoras e senhores, boa noite. O meu tempo aqui é curto. Eu quero que seja curto, mesmo porque o agradecimento é algo muito significativo, mas não precisa ser muito longo, ele pode ser curto. Obrigado, vereador Anselmo, por ser o pai das funerárias em Goiânia. Graças a ele que a gente tem a Lei 8908, de 2010, e de lá para cá, nós temos colocado com muito empenho essa lei. O pessoal do departamento comercial está aqui, está de prova para dizer que eu sou muito ligado à lei. Obrigado, vereador Lucas Quitão, que tem sido um parceiro muito grande nas questões sociais, principalmente, e o vereador Zander, que fantasticamente ele participou da CPI, digamos assim, da SEMAS, e tem desempenhado muito bem esse trabalho. Muito obrigado. E é muito importante para a gente. O convite para a comemoração dos 50 anos da Pax Domini foi essencial pela parceria dos 3 vereadores, que desempenham juntos o esforço e o trabalho para Goiânia. Se não fosse o trabalho dos senhores, não teríamos uma realidade legal para o segmento como ele deve ser.
Além disso, essa parceria de vereança mencionada muito representa a nova geração que faz a Pax Domini evoluir. Nos aspectos comerciais e políticos, o aspecto tecnológico e administrativo, o aspecto operacional e o humano, e principalmente o aspecto jurídico, permitem que essa empresa familiar continue como uma família, só que muito capacitada e organizacionalmente. Temos hoje o que chamamos de compliance, porque agimos de acordo com uma regra, agimos de acordo com uma instrução interna e externa também, que fazem da Pax Domini uma referência em serviços funerários. E mais ainda, uma empresa que cumpre a sua missão. O que nós queremos é cumprir uma missão de serviços póstumos. Não é simplesmente vender um funeral, não é simplesmente vender uma urna mortuária, mas sim uma missão. E essa é a nossa visão, valorizar o mais importante da vida. Obrigado, vereadores, obrigado, colaboradores, e obrigados a todos que vieram e presenciaram uma realidade da Pax Domini, 50 anos. Obrigado. Senhoras e senhores, neste instante, os vereadores Anselmo Pereira, Lucas Quitão e Zander prestarão, em nome da Câmara Municipal, homenagem à Pax Domini, através da outorga do Diploma de Honra ao Mérito. Nós convidamos os vereadores Anselmo Pereira, Lucas Quitão e Zander para se posicionarem junto ao pavilhão das bandeiras. Para receber sua homenagem, convidamos Clélia Aires Borges. Felipe Padovan Bom Tempo. Mário Henrique Borges Laiunta Sobrinho. Omar Aires Borges Laiunta. Aguinaldo Ferreira da Silva. Alaciel Nonato da Silva. Amanda Silva Barbosa de Oliveira. Ana Paula Garcia. Andréia Aparecida Dias Pérez.
Antônio Carlos dos Santos. Antônio Vanderlei da Silva. Áureo Dionísio de Assis. Boaventura Cavalcante Machado. Bruno Gomes de Oliveira. Claudionor Dias Ramos. Daniel Ramos de Jesus. Edisônia Pereira Guimarães. Etelvino Tânio Ferreira de Souza. Fernanda Aires Borges Laiunta Bom Tempo, representado por Guido Cavalcante. Flávia Barbosa Rocha. Flávio Divino da Silva. Gilberto Tomás da Silva. Orozino Lemes da Badia. Ismaildes de Jesus. Ivonete de Oliveira Franco. João Coutinho Ramos. José Wilson Soares de Souza. Maria do Socorro da Cruz. Maria Marta Vieira. Miriam Lourenço de Carvalho. Nelcimeire de Jesus Pereira.
Raíssa Carvalho. Roberto Carlos da Silva. Valdemar Alves de Oliveira. Daniel Nonato da Silva. Vanderlei Nogueira da Silva. Wellington Cabral da Silva. Com a palavra o presidente para suas considerações finais. Bom, diz que tudo que é bom dura pouco, né, Anselmo? A sessão foi bem rápida, né? Ordenada, disciplinada, exatamente, como o funcionamento da empresa. Mas eu queria, vereador Lucas Quitão, agradecer Vossa Excelência e também o nosso espelho aqui nessa casa, o vereador mais experiente, mais antigo não, né, Anselmo? Mais experiente, que está nessa casa há mais de 40 anos. Eu tenho a grata satisfação de estar aqui no meu segundo mandato. O Quitão, que hoje é o vereador mais jovem aqui da casa, com certeza terá muitos outros mandatos. Mas agradecer a toda a direção da Pax Domini e também a todos aqui presentes, as pessoas que são ligadas a essa empresa, que realmente é referência aqui para a nossa cidade, a oportunidade, Anselmo, de poder participar desse momento, de uma data tão simbólica, de uma empresa tão representativa, que só quando a gente tem um ente querido que perdemos é que a gente sabe o tanto que uma empresa séria como a Pax Domini faz diferença nesses momentos de fragilidade. Então, eu primeiro agradeço a Deus pela oportunidade de poder ter assinado nesse diploma, que para mim foi uma honraria. Agradeço os meus pares, vereador Anselmo, no qual já disse, me espelho muito, foi meu patrão aqui e hoje é meu companheiro, e também ao vereador Lucas Quitão pela oportunidade de parceria. E da mesma forma que nós começamos, sob a proteção de Deus, nós encerramos essa presente sessão. Isso. Eu quero antes convidar, está vendo o que a experiência faz? Os homenageados se postarem aqui depois para uma foto oficial. As fotos estarão disponíveis, já acredito que amanhã ou no mais tardar na segunda, no site da Câmara, para que você possa baixar lá a sua foto. Então nós convidamos, e da mesma forma que nós começamos sobre a proteção de Deus, nós encerramos a presente sessão convocando outra para terça-feira no horário regimental. Uma boa noite a todos.